logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De imediato quero pedir aí desculpa aos internautas, professores e professoras. Tive bastante tempo e estou aqui para não ficar sem gravar a lição. Estou procurando gravar e vou passar um pouquinho atrasada, bem atrasada para vocês, mas dá para vocês tirar alguma base. Por isso vamos fazer aí um resumo de maneira que fica compreensível. A lição de hoje é a lição 13. O plano divino prevalecerá. Estamos na última lição desse trimestre e é uma lição que vai nos deixar muita saudade, até porque nos aprimorou ou melhorou o nosso conhecimento acerca do profeta Ezequiel. Eu acho que somou bastante na vida de professores e professoras, porque para mim somou bastante. E nós estamos aí, eu estou no aguardo da próxima lição, meus queridos irmãos, atrasado de novo. Até agora não chegou minha lição, não sei o dia que chega, mas assim que chegar eu começo já passar as aulas para os internautas. Nós vamos estudar sobre o Apocalipse na próxima lição, no próximo trimestre. O objetivo da lição, em primeiro ponto, é mostrar a tentativa de destruir o povo de Deus. Nós estamos vendo como isso que desde o início o diabo vem tentando destruir, tirar a comunhão que Deus tem com o seu povo. E no 2 nós vamos estar falando sobre ressaltar acerca do plano divino e a escatologia. E o ponto 3 é ensinar sobre o Senhor está ali. O texto Paulo diz o seguinte: o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Ezequiel 48:35, né? A última parte ali do livro de Ezequiel. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta aula: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. De referência vocês vão encontrar em Apocalipse 21, capítulo 27 também. Dá uma lidinha lá, para entendermos melhor. A introdução diz o seguinte: encerrando o estudo sobre o livro de Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá. Ele sempre prevaleceu e vai ser até o final. Então, como cristão, nós devemos, nesse presente século, da maneira que estamos vivendo, agradando a Deus, procurar agradar cada dia mais, né? E aguardar a volta de Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança, a volta de Jesus, e não nos pegar desapercebido, para que nós estejamos envolvidos com o mundo e tenhamos ficar. Então, professores, professoras, é interessante colocar isso já na altura para a sua sala de aula, em que nós temos que viver o tempo todo, vigiar sem cessar. Não sabemos a que hora que o Senhor aparecerá nas nuvens e será muito rápido, porque Paulo escreve dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, num abrir e fechar de olho, seremos arrebatados. Faça esse teste aí na sua sala, abrir e fechar o olho e ver como não dá tempo para nada. Quando você pensar, você subiu. Então, continuamos firmes nesse propósito, servindo ao Senhor e esperando sua gloriosa vinda. Tentativa de destruir o povo de Deus. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel registram um conjunto de nações que invadiram a terra de Israel. Então nós viemos acompanhando aí e nós vemos como as nações tentaram destruir o povo de Deus. Para recordar aí, nós vamos ver aí o sacerdote Ezequiel sentado ali. Ele morava em Jerusalém, quando aconteceu a primeira invasão de Nabucodonosor. Isso eu estou retornando para nós poder entendermos a lição. E agora ele viveu ali junto com os exilados, né, entre os judeus ali cativos, né, que foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E no dia do seu aniversário, ele estava assentado junto ao rio Quebar, onde ali começou suas visões.
isso para nós ir recapitulando e nós entender realmente o que nós estamos estudando sobre a vida desse grande profeta Ezequiel. Então nós vemos aí o capítulo 38 e 39, como está dizendo, né? Que o Ezequiel registra um conjunto de nações que invadirá a terra de Israel. Então ele vai mostrando, né? E aí nós vamos ver que no 38 e 29, Deus derrota o mal, né? Entre as nações, né? E nós vamos ver também que os reis antigos de Gênesis 10, né? A descrição de Gog, descrição dos reis de Tiro e do Egito, né? Gogo de Magog. Então, ao longo da história, o inimigo sempre ele procurou impedir que o plano de Deus vai adiante. Vemos que desde o jardim, né? Ele chega lá no jardim e aí Deus fez aquela coisa tão bonita e ele chega e faz com que o homem peca e faz com que o homem perca aquela maravilha de viver com a visitação do Senhor, viver junto do Senhor no jardim e apenas ali dominando, e o diabo com ciúme tirou eles de lá, né? E assim também vai acontecer nos últimos dias, como está acontecendo. Meus queridos, se nós formos olhar, pessoas dizendo evangelho, passando sangue para o outro para poder curar, é tanta barbaridade que nós temos que ficar atentos. A Bíblia diz: cuidado para que ninguém vos engane. Satanás poderá fazer até descer fogo do céu, poderá transformar em anjo de luz. Então, sem êxito, assim como ocorrerá nos últimos dias. Ele não terá êxito, mas aqueles que forem prudentes terão grande prejuízo. No 34 e 37, nós vemos ali Ezequiel mostrando a esperança para Israel. O rei messiânico falando de Jesus, um novo Davi, né? E um novo Israel com um novo coração. O Espírito de Deus reinando sobre as nações. E isso aconteceu com a vinda de Jesus. E vai acontecer com a sua volta. O 1.1 diz assim: a insistência maligna de destruir. O povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecem contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. Então, o que você tem que entender é isso: o diabo não vai prevalecer contra Deus. A Bíblia afirma isso claramente, né? Que ainda que o dragão e seus anjos batalhem, tentando impedir o plano divino, não vai prevalecer. O 1.2 diz assim: a profecia contra Gog. Não é possível, na presente lição, esgotar o tema dos capítulos 38 e 39, bem como apresentar detalhadamente as diversas considerações acerca da identificação de Gog e Magog e do momento no qual se dará a invasão. Então, muitas pessoas hoje querem descobrir Gog e Magog e tal. Então, não há aí interpretações claras. Então, queridos professores, não precisa preocupar em esmiuçar sobre Gog e Magog, pois existe um esclarecimento claro, né, com referências que você pode fazer afirmações. Mas vamos destacar o seguinte aspecto: primeiro, a invasão se dará no fim dos anos, no fim dos dias. Encontramos em Ezequiel 38:16. Então, bem que o que o nosso comentador está explicando aqui. Uma expressões aí que aponta para o acontecimento escatológico, que a escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer, né? Referente a Israel. Portanto, é possível que ocorra no período da 70ª semana, quer dizer, da última semana, conforme profetizou Daniel. Eu fiz um pequeno desenho aqui para você entender. A invasão se dará no fim dos anos, no fim das 70 semanas de Daniel. Então nós temos aí um período
que a igreja está vivendo um período que é esse período, não está tendo a contagem das 70 semanas, é o período da graça. Nós estamos vivendo o Pentecoste, né? Então, o que vai acontecer? Quando o tempo da graça se findar, aí nós teremos aí esses 3 anos e meio, 7 anos, que é a última semana, aonde o inimigo vai enganar, e depois vem a luta aí, que a invasão se dá no fim dos anos Gog e Magog. Então, o que eu peço aí os internautas é não confundir essa invasão com a batalha do Armagedon, nem que se dará antes do milênio, nem com o ajuntamento descrito em Apocalipse, que vai ocorrer no final do milênio, certo? Depois que a igreja for aí, depois que a igreja for arrebatada, passar o milênio, e que o diabo será solto mais um pouquinho aí para tentar as nações, e que virá o fim. Então, eu coloquei aqui para que vocês só tenham uma base aí, tá? O decreto, quando foi dada a ordem para que reconstruísse os muros de Jerusalém, foi ali que começou a contagem das 70 semanas, que durou até quando Cristo morreu ali crucificado. E ali começou o intervalo, parou de se contar as 70 semanas, e aí começa o período dos gentios, onde é o período da graça, a salvação vindo para todos, e nós estamos aí, que nasceu ali no Pentecostes, e quando esse período terminar, aí o Senhor volta novamente a contar a semana, voltando-se para Israel. Então, em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. Isso aí no decreto, né? Aí nós tivemos, após de sair, aí nós teremos a última semana aí de 7 anos. O 1:3 diz assim: Deus será glorificado. É relevante o fato de ser recorrente expressões que apontam para a glória de Deus e o Senhor ser conhecido entre as nações. Então vamos notar aí que Deus permitiu os acontecimentos que nós estamos estudando, mas que no final as nações reconhecerão acerca do plano de Deus, e que esse povo que Deus escolheu para ser o seu povo, desde que esteja dentro da obediência. Então nós vamos ver aí que o aspecto, ele é ressaltado, que para participar desse povo, você precisa estar fora do pecado, né? Então, podemos deixar de alertar sobre o pecado, sobre a disciplina, mostrar o que é a graça, que é o que eu mostrei ali, esse período que a igreja está vivendo, período do intervalo da contagem das semanas, aonde ali é a igreja, é o tempo da igreja. Quando o tempo do gentio se passar, aí a coisa muda. Por isso, não espere ser salvo depois de toda essa liberdade que nós temos hoje. Então, essas coisas, pecado, disciplina, graça, ação a Deus, são respostas humanas para restauração e testemunhar acerca do Senhor. Então, os aspectos que compõem o plano de Deus com seu povo é desta forma. É preciso restaurar-se com Deus. O 2 diz assim: o plano divino e a escatologia. O livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento do cativeiro, disciplina. Eu falo para vocês que, devido à maneira que o povo estava vivendo, né, fora da comunhão com Deus, não quiseram se restaurar, profetas avisaram, mas eles não quiseram unir a comunhão com Deus, começaram a idolatria. Nós vemos aquela tanta coisa que foi mostrado lá, que Deus levou Ezequiel até o templo, onde ele via aquelas barbaridades, e então, motivo disso, Deus tirou a glória do templo e também permitiu que Judá fosse invadido. Então, nós podemos lembrar aí que Ezequiel exerceu o ministério profético, foi no meio dos cativos.
E aí o Senhor Deus comissionou para anunciar a mensagem divina, independente do povo estar disposto a ouvir e obedecer ou não. É falado para que você não tenha desculpa de dizer, eu não ouvi. O 2:1 diz assim, tempos de desinteresse e descrença. Não apenas no público de Ezequiel, mas também nos tempos da igreja, há aqueles que escarnecem, zombam, são indiferentes e até já não creem quanto a mensagem se refere à vinda do Senhor e aos conhecimentos que estão para ocorrer na terra. Quer dizer, o que está escatologicamente escrito que ocorrerá nesses dias, e muitas coisas estão acontecendo, mas nós estamos como despercebidos, como é no tempo de Noé, que casava e dava sem casamento, até que o povo continuou no pecado e aí vem o dilúvio sobre a terra. Então, Jesus vai vir rapidamente e há grande pavor, grande desespero para quem fica. É importante, professores, professoras, alertar os alunos acerca da preparação para a volta de Jesus, de estar cada dia mais preparado em comunhão, se arrependendo daquilo que está errado e restaurando, religando cada dia sua vida com Deus. O 2 tempos de desinteresse, né? Então nós estamos vendo que ele está falando do desinteresse do escarnecedor que continua nos dias de hoje e nós precisamos estarmos atentos. Então, à medida que o fim vai se aproximando, então nós vamos vendo que na presente era vai crescendo o desinteresse em aprender sobre a palavra de Deus. Então, meus queridos, é importante nós estar atentos. À medida que vemos nos aproximando do fim da presente era, vai crescendo o interesse em assuntos que se referem mais à vida aqui debaixo do sol. Então nós precisamos cuidar aí, o que Deus tem que fazer, aqui e agora. Então nós estamos se distanciando de Deus, querendo, na esperança das coisas que estão debaixo do sol. Então nós precisamos estar mais ligados ao Senhor. O 2:2 diz assim, Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. Não apenas os profetas veterotestamentários anunciaram acontecimentos escatológicos, mas o próprio Senhor se ocupou em proferir mensagens acerca dos últimos dias. Então nós precisamos estar atentos, ler a Bíblia, pois nós não podemos, como discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico que está contido nas Escrituras Sagradas. Precisamos notar que a primeira bem-aventurança descrita no último livro da Bíblia se refere a ler. Bem-aventurados que lê e os que guarda as palavras dessa profecia. Então, meus queridos, vem acompanhado de uma advertência, porque o tempo está próximo, os sinais estão se mostrando. E se durante a nossa vida a vinda de Jesus não acontecer, nós não vamos estar no pó, esperando, sendo sepultado, mas lá o nosso túmulo no dia da vinda do Senhor, nós vamos ressuscitar. O 2.3, a bem-aventurança e esperança da igreja. O livro do profeta Ezequiel está repleto de mensagens de esperança aos cativos, como vimos ao longo deste trimestre. Então as pessoas, às vezes, mesmo lá no cativeiro, elas ainda se distanciavam de Deus. Mas elas começaram a sofrer. Nós vimos várias profecias de Ezequiel, né, mostrando que Deus ia restaurar o seu povo. Mas eles tinham que passar por aquela disciplina. Deus os castigou pela maneira que eles viveram. E Deus esperava que nunca mais eles adorassem a idolatria. Então, as mensagens, elas precisam produzir em nós um despertamento. Porque Deus revelou a Israel seus planos futuros,
também nos faz conhecer por intermédio de Jesus Cristo e dos escritores do Novo Testamento acerca de seu plano quanto à sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então nós também somos exortados a aguardarmos a bem-aventurada esperança da vinda do Senhor, como Paulo descreveu a Tito. 3 diz assim: o Senhor está ali. O título desse tópico foi extraído do último versículo do livro de Ezequiel. O nome da cidade nos faz lembrar a mensagem recebida por João. É Deus com os homens, pois com eles habitará. Nós vemos lá que o mesmo Deus será o nosso Deus e nós vamos habitar com Ele. Então, nós estamos vendo nesse tópico as condições para, no porvir, quer dizer, quando Jesus vier, no futuro, estarmos habitando com Deus na santa cidade. Esse é o nosso desejo. O 3:1 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Então, essas promessas são para os vencedores. Não é para aqueles que se julgam, eu sou escolhido. Meus queridos, escolhido, nós todos fazemos o processo da escolha. Mas temos que apresentar frutos. Temos que ser árvores frutíferas. Toda árvore que não dá fruto, João Batista já dizia, será cortada e lançada ao fogo. O salmista já fala que o bom crente, o bom cristão que confia no Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos nas estações próprias e suas folhas não vivem caindo. Então são os vencedores que, como mencionados ao final das cartas, que foi enviada às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvido, ouça. Ao que vencer. Você sempre vai ver. Ao que vencer. Então não desanime em qualquer área. No trabalho, não sejam desanimados. Siga em frente. Na sua casa, não seja aquela voz que desencoraja os outros a batalha, que nada vai dar certo. Procure uma saída. Sempre existe um caminho melhor. E o caminho melhor é Jesus. E as maiores orientações estão dentro da palavra de Deus. Talvez você tenha um melhor guia. Está guardado aí na sua casa. De acordo com o seu problema, se você não sabe, entra na internet. E qual a maior orientação quando a gente está passando por tal problema? Qual que é a melhor orientação? Aí o Google vai responder. Certa vez eu estava ministrando num seminário, e aí alguém me fez uma pergunta, aí todo mundo riu que eu peguei o celular e disse, vamos fazer o seguinte, pergunta ao Google. Até eu não falo direito, minha língua, muitas coisas eu já tentei, já exercitei, mas minha língua tem um certo problema que eu não consigo falar todas as palavras, e quero que vocês não ignorem, certo? Eu tenho uma série de problemas, vocês estão vendo aí. Então, quando você tiver uma dificuldade em casa, eu faço isso direto. Quando eu estou no negócio, não sei, eu vou lá e diz tal coisa. Aí aparece aquela mulher respondendo, ou aparece por escrito. E aí você vai verificar. Então, nós temos uma enciclopédia na mão. Então, para o povo de Israel, vivenciando invasão e cativeiro no tempo de Ezequiel, os vencedores são os que arrependem e submetem à disciplina do Senhor. Eu já disse que não foi fácil. Eles foram levados para a Babilônia, mas só os jovens, muitos que talvez nem lembravam mais de Israel, foi quem voltou. Certo? Por quê? Porque foram 70 anos. Então eles ficaram 70 anos ali no cativeiro. Então nós sabemos que o nosso Salvador Jesus Cristo venceu. Mas mesmo nós estando em Cristo, enquanto vivemos nesse mundo, nós precisamos perseverar, lutar contra o pecado. Nós precisamos entender, discernir. Dentro de nós está o bem e o mal, você queira ou não queira. Quantos pensamentos mal surgem na nossa cabeça? Oh, meu Deus, eu não queria pensar isso. Ainda bem que você nem fala para ninguém o que você pensou. Pensamentos que você, em si, você nunca pensa em concretizar aquilo, mas parecem uns pensamentos bestas na cabeça da gente. É assim. E a gente diz, Jesus tem misericórdia. Me livre desse pensamento.
né? Então, meus queridos, nós precisamos perseverar e lutar contra o pecado e contra o mundo e os seres espirituais da maldade, que tira o nosso fortalecimento, quer nos enfraquecer, tirar a nossa força, mas nós vamos perseverar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O 3:2 de santificação para o povo cativo, antes da revelação sobre a restauração do templo e a nova cidade. Primeiro o Senhor fala sobre a obra da purificação, que está em Ezequiel 36:25. Então, nós também encontramos em Apocalipse que não entrará na Nova Jerusalém impureza. Nós precisamos entender isso. Mas somente os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós fazemos a maior confusão. Quando nós falamos de santidade, nós queremos que as pessoas olhem para nós sejamos modelo. Aí nós ficamos apontando, fulano, fulano, fulano. Deixa o pastor ensinar a igreja. Você procura colocar um prumo em você e ver se você está de acordo com a vontade de Deus. A roupa de fulano, olha se você está trajada como um cristão, como uma mulher decente, como um homem decente, como um homem temente a Deus. Meus queridos, a sua boca está falando o quê? Cuidado, os lábios acabam nos atrapalhando. Lá na Nova Jerusalém não entra impureza, mas somente os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está lavado? Você está lavado pelo sangue de Cristo? Você realmente pode dizer que você serve a Cristo, que você é um imitador de Cristo? Então isso que nós precisamos ver na nossa vida, para que nós possamos ver se estamos preparados para entrar nessa cidade. Nós temos a responsabilidade no processo de purificação. É o que nós encontramos em toda a Bíblia. Um chamado ao povo de Deus para viver santo, porque Deus é santo. Então, nós temos que tomar isso como exemplo. E nós temos que procurar vivermos de acordo para agradar a Deus. O 3.3 diz assim: viver de acordo com a palavra de Deus. Não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi levado cativo e o templo destruído. Veja bem, não foi falta de aviso, os profetas avisaram. Mas aí, na lição passada ou na atrasada, eu mostrei sobre as coisas que estavam acontecendo lá dentro do templo, o que o sacerdote estava fazendo. As pessoas chorando, mas não chorando por Deus verdadeiro, chorando por um Deus que não existia, somente na cabeça deles. Então, meus queridos, nós somos chamados a ser santos. A palavra de Deus tinha sido enviada, contudo o povo zombou e desprezou as mensagens dos profetas enviados por Deus. Tem muita gente pregando a palavra de Deus, pessoas simples, nos dando recado, nos alertando, e nós estamos com desapercebidos. Ficamos atentos, porque é relevante, porque estamos certos que a última exortação bíblica se refere à nossa relação com a palavra de Deus. Você está bem com a palavra de Deus? Como é que está? Então, para habitar na cidade, o Senhor está ali, eu vou dizer a Nova Jerusalém, é preciso estar atento à palavra de Deus, guardá-la e viver de acordo, pois é nela que encontramos a revelação e compreendemos ali a vontade de Deus. Concluindo, temos visto que a jornada do povo de Deus nesta terra não está à mercê do acaso. Então, nós temos estudado, temos visto. Então, preparamos, vigiamos e ficamos aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero vocês na próxima aula. Não sei se a lição chega a tempo, mas logo que chegar a lição, eu estarei expondo aqui no meu canal. Um abraço a todos, não esqueça de compartilhar, de fazer seus comentários e de dar o seu like. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.